Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. O nosso estudo hoje ele vai se centralizar nos versículos 5 a 11, mas para a gente não perder, para a gente ter um maior proveito, eu vou começar do versículo 1. Tá bom? Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Agora Deus responde: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Você vê que o profeta ele começa dizendo, como nós falamos na semana passada, o peso que viu o profeta Abacuque. O peso. Algumas traduções falam sentença, né? Então é nesse sentido, peso é uma sentença, um veredito, uma advertência, algo que o justo juiz bateu o martelo e ele já deu o veredito, algo que já foi determinado para esse povo. O livro do profeta Abacuque, ele mostra Deus como sendo o juiz justo, aquele que determina a justiça. E ele determinou a justiça aqui para o povo de Judá, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém. Os irmãos se lembram, na semana passada a gente viu, e eu vou só fazer um apanhado geral aqui, nós vimos uma linha bíblica, né, onde os principais acontecimentos que nos interessam para o livro do profeta Abacuque foi colocado ali. E nessa linha bíblica, os irmãos se lembram que dos principais acontecimentos nós temos então, no ano de 1445 a.C., a libertação do povo do Egito. O povo foi escravizado por mais de 400 anos lá no Egito, e aí Deus levanta Moisés e, usando a vida de Moisés, Deus liberta aquele povo do Egito. Sendo libertados do Egito, Deus deu leis para eles. Então Deus propôs bênçãos para todo Israel através da obediência. Isso você encontra principalmente nos capítulos 28 a 30 de Deuteronômio. Então Deus libertou eles e deu leis. Por quê? Porque eles precisavam de leis para poder dirigir a sua vida não somente diante de Deus, mas diante dos outros também. Então eles precisavam seguir essas leis, e Deus faz uma aliança com eles. Nessa aliança, o Senhor, ele principalmente no capítulo 30, de Deuteronômio, você vê lá que Deus ele coloca especificamente, ele fala: olha, eu proponho diante de vós
Eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, se obedecerdes ao Senhor, se o amardes com todo o seu coração, mas a maldição, se desobedecerdes ao Senhor, se não o amarem com todo o seu coração, se servirem outros deuses, então ele coloca a maldição diante deles. E nessa aliança que Deus faz, principalmente no capítulo 28 de Deuteronômio, tem vários pontos ali que o Senhor ele determina. Ele diz: se vocês me obedecerem, me servirem, obedecerem à minha palavra, obedecerem aos meus mandamentos, a terra será frutífera, as famílias serão abençoadas e vocês serão uma bênção, serão abençoados aqui na terra. Porém, se me desobedecerem, se deixarem os meus mandamentos, se seguirem outros deuses, então Deus diz ali várias maldições, e dentre essas maldições, Deus diz que eles seriam levados escravos para uma terra que eles não conheciam, nem mesmo a língua. Eles seriam levados escravos por um povo distante, um povo estrangeiro. E aí então, nesse tempo, logo depois, nós temos então a divisão das tribos, por causa da falta de sabedoria daquele rei chamado Roboão, lembra? Ele acaba dividindo as tribos, né, então em dois reinos. Antes era o reino de Israel, mas aí então passou-se a ter dois reinos. Então você tem ao norte Israel, sendo a capital a cidade de Samaria, e ao sul você tem o reino de Judá, que a capital é Jerusalém. Então aí aconteceu essa divisão entre as tribos. O que aconteceu então logo depois é que o reino de Israel, a cidade de Samaria, eles desobedeceram a Deus. Aquela aliança que Deus havia feito com eles, eles desobedeceram. Eles não serviram somente a Deus, não amaram ao Senhor com todo o coração, eles caíram na idolatria. E o que aconteceu com eles? Justamente, exatamente o que Deus havia dito que aconteceria. Por isso eles foram invadidos, né, pelos assírios, e eles foram levados para o cativeiro assírio. E lá eles foram ser escravos. Mas a nação de Judá ainda ficou ali, na sua terra. Porém, Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, o reino do sul, também desobedeceu a Deus. E ali tem uns capítulos, né, caso você queira conferir onde estão as informações. Judá desobedeceu a Deus. E então é exatamente isso que Deus mostra para Abacuque. O que aconteceria com o reino de Judá, com a cidade de Jerusalém. A cidade de Samaria, do reino de Israel, já estava, né, já havia sido levada cativa. Então, o povo de Judá poderia ter aprendido com os erros de Jerusalém, né, com os erros de Israel, mas não aprenderam nada. Caíram nos mesmíssimos erros, caíram na idolatria. E é justamente a sentença que Deus decreta para esse povo. Por causa da sua desobediência, Deus mostra a sentença para o profeta Abacuque. E aí, mais adiante, isso nós vemos no livro de Abacuque, que é uma profecia. Então Deus mostra para Abacuque que eles seriam invadidos. E realmente isso acontece. Por quê? Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. Sempre. Irmãos, Deus sempre cumpre aquilo que Ele determina. Deus sempre cumpre. Nada da sua palavra, nem um tio cai por terra. E aí então o que acontece é que, no ano de 586 a.C., a Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele irá invadir Judá, a cidade de Jerusalém, por determinação de Deus. Deus determina isso. Mas antes desse acontecimento, que aconteceu no ano de 586, 587, por ali, antes de Cristo, antes desse acontecimento, Deus revela que isso iria acontecer, Deus revela para o profeta Abacuque. E é justamente esse, né, o contexto
do nosso livro aqui que nós estamos estudando, tá bom? Esse é o contexto que nós estamos vendo. Embora esse livro de Abacuque seja um livro profético, ele foi registrado em forma de um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. Você viu que na semana passada, nós estudamos o capítulo 1, versículos 1 a 4 na semana passada. E aí na semana passada, o que nós vimos? Que Abacuque, ele clama a Deus por causa dos pecados do seu povo. E é isso que ele faz nos versículos 1 a 4, que nós lemos agora novamente, né? Então, na semana passada nós estudamos esses versículos, vimos que o profeta, ele está angustiado diante de Deus por causa da violência, das injustiças que estavam havendo no meio do seu povo. O seu próprio povo estava oprimindo outras pessoas do seu povo, o seu povo estava sendo violentado, injustiçado pelas pessoas do próprio povo. Então a maldade havia tomado conta. Aquela desobediência que o povo de Judá desobedeceram, quebraram a aliança com Deus. Deus disse que Deus colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Escolhe a bênção. Eles escolheram a maldição. E nesse contexto de maldição, de violência, de pecados, de idolatria, de tantos problemas, tantos pecados e iniquidades no meio do povo, é que Abacuque começa a observar essas coisas, e aqui ele clama a Deus. E a forma com que ele clama a Deus aqui, parece que Abacuque, ele está dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Parece que o Senhor não está fazendo nada, parece que o mundo vai de mal a pior, o meu povo está sendo injustiçado, violentado, e o Senhor não está fazendo nada. Aí por isso é que ele diz aqui: até quando? Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei, violência, e não salvarás? E aí ele começa a dizer ali, a nomear os pecados no meio do povo. E ele começa a clamar a Deus, esperando uma resposta de Deus. Estava esperando uma resposta. Às vezes, irmãos, nós chegamos diante de Deus levando não somente as nossas petições, mas nós colocamos as coisas diante dele em oração, assim, meio que determinando a forma com que ele vai responder. A gente não faz isso de vez em quando? Ou de vez em sempre, né? Senhor, eu gostaria muito que o Senhor... Senhor, eu estou com um problema e eu gostaria que o Senhor fizesse isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Desse jeito, Senhor. Senhor, eu preciso... meu filho está doente, eu preciso de dinheiro, não tenho dinheiro para comprar medicação. Então, Senhor, por favor, me dá o dinheiro, porque envia alguém para mandar esse dinheiro, para me dar esse dinheiro. Levanta um servo teu. A gente não faz essas coisas. Senhor, faz assim, levanta um servo teu para ele trazer e me entregar, para que eu possa suprir essa necessidade. E a gente vai colocando tudo diante de Deus, né? E talvez Abacuque, ele estava fazendo dessa forma. Como que a gente vê isso? Nós vamos ver isso mais adiante, porque quando nós estudarmos a partir do versículo 12, que hoje a gente não vai fazer essa leitura, vai ser no domingo que vem. Mas quando a gente entrar no versículo 12, nós vamos ver que Abacuque, ele meio que diz assim: peraí, Senhor, não era isso que eu estava querendo dizer. Não era assim, não era isso que eu estava esperando. Porque Abacuque, ele clama ao Senhor, e ele foi surpreendido por Deus. Bem como muitas vezes nós somos surpreendidos. Você viu aqui o versículo 5? Abacuque, então, ele clama a Deus, versículos 1 a 4, ele clama a Deus para Deus fazer alguma coisa. Tanto é que no versículo 4 ele fala: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Ou seja, Senhor, não tem leis, as leis não estão sendo obedecidas. As leis, se a gente fosse colocar isso nos dias de hoje, Senhor, as leis constitucionais, a Constituição, as leis morais, as leis civis, nada disso está sendo obedecido, está tudo frouxo. Não é o contexto que a gente vive hoje, irmãos? Cadê as leis?
Infelizmente, como eu disse semana passada, hoje, na nossa época em que nós estamos vivendo, aqueles que deveriam legislar a favor do povo, parece que está contra o povo, né? Está tudo de mal a pior. E eu vou te falar um negócio, aperte os cintos, porque vai piorar mais ainda. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas vai piorar. Tem muita coisa ainda por vir, tá bom? E as coisas estão acontecendo com uma rapidez estrondosa, que eu nunca imaginaria que eu veria certas coisas sendo aprovadas hoje com esses olhos aqui. E aperte os cintos, ainda vem muita coisa. Mas aí então Abacuque ele coloca tudo isso diante do Senhor, a justiça está distorcida. Deus, não tem justiça, o meu povo está sendo injustiçado, tem maldade, tem violência, o meu povo está sendo destruído. E aí então, de repente ele estava esperando assim, ok, agora Senhor, qual é a resposta? Versículo 5, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Eu vou realizar uma obra no meio de vocês, Deus está dizendo, que vocês nem vão acreditar quando for contado. Ou seja, quando o profeta anunciar, quando você, Abacuque, anunciar essa obra que eu vou fazer, vai ser difícil de acreditar. Vai ser difícil de acreditar. Então Deus aqui começa a responder. Deus começa a responder para ele. Que obra seria essa? O que Deus estava prestes a fazer? Como que Deus responderia a esse pedido do profeta? Porque lembra, isso aqui é uma resposta de oração. Abacuque diz, Senhor, até quando haverá essa violência no meio do meu povo? E Deus está dizendo aqui, ok, Abacuque, vede entre os povos, porque eu vou fazer uma obra que vai ser difícil de acreditar quando for contada. Vai ser difícil de acreditar. E realmente, irmãos, o povo, eles não imaginariam que Deus faria algo que ele está prestes a fazer, que nós vamos ver no versículo 6. Mas o povo não imaginava isso. Bem como o nosso povo não imagina que o juízo de Deus está chegando. Semana passada nós vimos, irmãos, nada cai por terra diante de Deus. Deus, ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Ele tem olhos que conseguem enxergar não somente o visível, mas o invisível. Deus enxerga o íntimo do seu coração. Deus sabe exatamente cada necessidade, cada pecado. Deus sabe tudo, exatamente tudo. E isso traz para nós um alívio no coração, porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele sabe exatamente como suprir cada uma delas da maneira dEle. Mas por outro lado também, isso traz um terror no nosso coração, sabe por quê? Porque Deus conhece exatamente cada detalhe do meu íntimo. Cada detalhe dos meus pensamentos. Deus sabe exatamente o motivo pelo qual cada um de nós estamos aqui. Deus sabe como está o nosso coração. Deus sabe as nossas obras. Deus conhece os nossos pensamentos. Quer saber um pouco melhor sobre isso? Leia o Salmo 139, né? Ele fala muito. De longe entendes o meu pensamento. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for para baixo, o Senhor está lá também. Nada foge de ti, né? Jeremias capítulo 5, olha só o que o profeta disse para o povo de Judá. Para esse povo aqui que receberia essa mensagem. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Ou seja, não é Deus, não vai acontecer nada. Fica tranquilo, continua nos pecados, continua com a injustiça, continua legislando contra o povo, continua fazendo essas obras más, continua, porque Deus não está vendo nada. Só que aí nós temos aquele versículo muito importante na palavra de Deus, que esse conceito nós encontramos não somente no Novo, mas também no Velho Testamento.
E esse é um conceito, isso que nós estamos vendo é a prova disso. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que é que diz? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Por isso é tão importante, irmãos, nós discernirmos bem diante de Deus a diferença entre tribulação e correção. Porque de repente, existem cristãos que dizem, vão dizer assim, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, eu estou sob tribulações. E de repente é Deus pesando a mão, por causa de pecados na vida. Então nós precisamos entender, buscar esse entendimento diante de Deus, fazer refletir sobre isso, buscar sabe aquela autoexaminação, examine-se pois o homem a si mesmo, como diz lá em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer isso. Como o salmista falou lá em Salmo 139, os últimos versículos do Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que nós precisamos fazer, pedir a Deus para sondar o nosso coração. Senhor, será que há pecado? Será que tem algo que eu estou fazendo que está te desagradando? Tem algo que eu estou fazendo que está manchando a minha vida, manchando o meu testemunho, manchando a igreja, manchando o teu nome? Tem alguma coisa, Senhor? E irmãos, quando nós oramos assim de forma sincera, Deus mostra. Ele sempre mostra. E aí nós vamos entender que boa parte do que nós chamamos de perseguições, tribulações e tudo mais, na verdade nós vamos entender diante de Deus que é Deus dizendo assim: eu estou pesando a mão sobre você. Não simplesmente com o intuito de corrigir, de te trazer sofrimento, mas com o intuito de te trazer para mim, Deus diz, porque Ele nos ama. Não é o que fala lá em Hebreus, capítulo 12, Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? E aí se você ler os versículos seguintes, versículos 8, 9 e até o 12, por ali 13, diz que aqueles que recebem a correção do Senhor e se permitem serem exercitados por ela, permitem que o Senhor, através da correção, Deus trabalha na sua vida, Deus lapida, tira tudo aquilo que não presta e enche aquela pessoa com o Espírito Santo, coloca aquela pessoa com os moldes conforme a imagem de Cristo. Quando isso acontece, não ele, mas Deus é glorificado, porque esse é o objetivo de Deus para todos nós, que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. E com certeza, irmãos, esse era o desejo para o povo de Judá. Mas Abacuque estava esperando outra resposta. Ele estava esperando outra resposta. Que obra seria essa que Deus faria? Versículo 6, ele diz: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. O que Deus está dizendo é assim: Abacuque, eu ouvi a tua oração, vou fazer uma obra tão grande que as pessoas não vão acreditar. Eu vou levantar uma nação, eu vou trazer um povo, os caldeus, e esse povo, diz ali, é uma nação amarga, impetuosa. Ela marcha sobre a largura da terra, ou seja, ela marcha pela terra. Para quê? Para apoderar-se de moradas que não são suas. Era uma nação saqueadora, uma nação invasora. Era uma nação poderosa que invadia as cidades e tomava tudo que as pessoas tinham e expandia o seu território. Aquele território que essa nação invadia passava a ser deles. E essa nação, se você estudar a história, essa nação ela estava em crescimento.
Ela estava se evidenciando no mundo. E Deus diz, essa nação, Deus diz, eu vou trazer esta nação sobre vocês. O povo se chama caldeu porque esse povo veio de uma cidade chamada Caldeia. Os caldeus eram um povo que vinham dominando as terras por todo o Oriente Médio. Eles tomaram as principais cidades da época. Uma delas é a cidade de Nínive. Sabe? A grande Nínive, a grande cidade de Nínive, como diz lá no profeta Jonas, para onde Jonas foi enviado por Deus, aquela cidade. Então eles tomaram as principais cidades. Os caldeus, houve um tempo na história que eles se fixaram na cidade da Babilônia. Por isso eles também são chamados de babilônios. Os caldeus ou babilônios eram um povo destemido e cruel. Eles tinham um rei chamado Nabucodonosor, que era impetuoso e poderoso de guerra, junto com seu grande exército. Como diz ali no final do versículo 6, ele iria se apoderar daquela cidade, de Jerusalém. Puxa vida, mas um Deus santo faria um negócio desse? Sim. Irmãos, Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Mas essa nação é uma nação impetuosa, uma nação ímpia, sim. Deus pode usar até mesmo as nações ímpias para trabalhar no meio do seu povo. Deus usa os ímpios. Sabe aqueles ímpios que estão lá em evidência, lá, né, no alto escalão do nosso governo? Sabe aqueles ímpios? Deus pode usar a vida deles para corrigir o seu povo. Deus pode usar. Porque Deus fez isso aqui, né? Os babilônios, eles eram um povo ímpio e extremamente idólatra. Mas estranho, né? Por que Deus usaria esse povo? Estranho. Deus usar uma nação ímpia, uma nação idólatra? Sim, exatamente isso, irmãos. Porque o que nós vamos ver que Deus vai fazer aqui é que Deus ele revela que castigará o povo de Jerusalém, de Judá. Deus castigará o povo pelos seus pecados, usando os babilônios. Deus vai trazer castigo sobre o povo usando os babilônios, como Deus havia anunciado em Deuteronômio, capítulos 28, 29 e 30. Deus já havia dito isso. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 48, 49 e 50, você vai ver que Deus diz especificamente: eu trarei sobre vocês uma nação que vocês não conhecem, uma nação de longe, uma nação estrangeira, que vocês não conhecem nem a língua dessa nação. Vocês não sabem nada sobre eles, mas é uma nação poderosa e eu vou trazer essa nação sobre vocês. Deus não fala qual nação é, mas Ele fala: se vocês não obedecerem os meus mandamentos, eu vou trazer sobre vocês uma nação. E essa nação vai levar vocês escravos, vocês vão servir essa nação, porque vocês me desobedeceram. E essa é a minha mão pesada. Deus diz isso claramente, irmãos, de forma assim, aberta. Em Deuteronômio capítulo 28. Quando se fala sobre as promessas de Deus, e nós cantamos sobre isso hoje, né? Incomparáveis são as suas promessas. Quando se fala sobre as promessas de Deus, só são lembradas as promessas relacionadas a bênçãos, prosperidades, né? Mas, e as promessas específicas para aqueles que são desobedientes e rebeldes à sua palavra? Não tem promessas para esses também? Sim, são essas promessas que Deus coloca na segunda parte do capítulo 28 de Deuteronômio. Se você lembra, semana passada nós lemos alguns versículos. Na primeira parte, Deus coloca as bênçãos. E nós não podemos esquecer dessas bênçãos. Mas na segunda parte, Deus diz: porém, se me desonrarem, se me desobedecerem, se não me amarem com todo o vosso coração, eu trarei
essas maldições, que não deixam de ser promessas. Mas essas promessas, geralmente, nós não gostamos, normalmente não se lembra delas, né? Não, eu prefiro ficar com as promessas boas. Que Deus vai me abençoar, que Deus vai me proteger, que Deus vai suprir as minhas necessidades, que Deus vai me ajudar, que Deus vai me sustentar, que Deus vai me confortar, que Deus vai me ajudar e tudo mais. Mas nós não lembramos normalmente de, se eu desobedecer a Deus, Deus vai me punir, Deus vai me corrigir, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me ajudar, eu vou estar contra Deus, Deus vai se irar contra mim, eu vou entristecer o Espírito Santo que habita em mim, eu vou estar fora da vontade de Deus, eu vou desobedecer a palavra de Deus. A gente não lembra dessas, mas irmãos, são todas promessas, e elas se cumprem. Tanto é que ele começa a mostrar aqui a descrição, e aí nós vamos só dar uma passada, a descrição desse povo. Eu imagino que quando o profeta Abacuque ouviu essa descrição, irmãos, eu acredito que imediatamente ele disse, puxa vida, ai do meu povo. E é isso que ele faz, né, a gente vai ver na semana que vem. Olha o versículo 7, a descrição dessa nação. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Quando fala o seu juízo, está falando do juízo dela, dessa nação, as leis dela, ou seja, essa mesma nação, essa mesma nação, ela promove as suas leis, ela faz o seu julgamento, eles são autoritários, eles são os juízes, eles que batem o martelo. Essa mesma nação, né, não é diferente dos dias de hoje. Os babilônios, eles se achavam os donos do poder, os donos de todo o poder, aqueles que decretavam e todos tinham que obedecer aqueles decretos. Assim eram os babilônios. Mas aí você vê então a descrição do poder militar desse povo. Versículo 8 e 9. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Está falando das tropas, dos cavalos ali de guerra. Os seus cavaleiros, agora está falando daqueles que montam, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Aqui é uma figura de linguagem que Deus usa para o profeta para demonstrar a força, o poder militar desse povo. Versículo 9 diz, eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Ou seja, eles virão do Oriente para fazer violência. E ele disse ali que esse povo vai vir, eles vão reunir as pessoas para levarem para o cativeiro, para levar presa como escravo. Qual o número dessas pessoas? Como areia no mar. E realmente é o que acontece, irmãos, porque quando esse povo invade, e aí quando nós lemos sobre isso, sobre essa invasão, eles levaram quase a totalidade dos habitantes de Jerusalém para ser escravo lá na Babilônia. Isso realmente acontece. O versículo 10, nós temos a descrição da ousadia desse povo. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Quando ele fala aqui que eles escarnecerão de reis, isso não é brincadeira. Deus é realmente sério naquilo que ele fala. Porque quando nós lemos esse acontecimento, o que aconteceu foi que quando eles invadiram ali, a Bíblia descreve essa invasão em 2 Reis, capítulo 24, se você quiser ler em casa. Em 2 Reis, capítulo 24, por exemplo, falando sobre essa invasão, diz que o rei de Judá, que era o rei Jeoiaquim, ele ficou 3 anos como servo do rei da Babilônia.
E aí também, em 2 Reis, no capítulo 24 também, mas no versículo 7, diz que o rei da Babilônia tomou tudo que pertencia do rei do Egito. Ele tomou tudo que pertencia ao rei do Egito. Tudo isso você encontra no capítulo 24 de 2 Reis. Então, realmente, quando essa nação chegou, eles escarneceram dos reis, dos poderosos, dos príncipes. Então você vê, irmãos, que o interessante é que acontece exatamente como Deus descreveu. Quando a gente lê o acontecimento, exatamente como Deus escreveu. Aconteceu. E aí o versículo 11, para a gente finalizar aqui, essa parte, ele diz: então muda a sua mente, seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Algumas traduções dizem que eles atribuem o seu poder como sendo o seu Deus. E é justamente isso que eles fazem. O Deus deles não era o Deus de Israel, era o poder deles. Eles se achavam poderosos, autossuficientes, aqueles que ninguém conseguiria enfrentar, poderosos, né? Após devastar uma cidade, esse povo muda de pensamento ou muda de ideia, por isso fala, então muda a sua mente. Eles vão, devastam uma cidade, e aí de repente vão embora, segue adiante para a próxima cidade. E eles iam conquistando várias regiões do mundo, dando continuidade à sua maldade contra as nações. Assim era esse povo. Agora, irmãos, imagina como Abacuque se sente quando ele espera uma resposta de Deus e Deus responde dessa forma. De repente ele estava esperando que Deus trouxesse uma resposta diferente, no sentido assim: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor trouxesse justiça no meio do povo, do meu povo. Pune aqueles que são injustos. Mas Deus responde para ele: Abacuque, eu vou punir todo o povo. Mas sabe por que Deus ele iria punir todo o povo? Porque dentre o povo, todos eles eram injustos, todos eles eram violentos, todos eles pecaram contra Deus, a nação inteira pecou contra Deus, é o que a Bíblia descreve, e por isso Deus faz exatamente como ele descreveu em Deuteronômio capítulo 28, trazendo essa nação sobre eles, né? Então, irmãos, consegue ver algo interessante? A gente precisa fazer um fechamento aqui hoje à noite, e nesse fechamento nós precisamos entender algo muito importante. Abacuque, ele traz diante de Deus aqui a violência que estava tendo no meio do seu povo. Se você observou os versículos 1 a 4, que é onde Abacuque denuncia essa violência, no versículo 1 ele fala da violência, no versículo 3 ele fala de iniquidade, opressão, destruição, contenda. No versículo 4 ele fala sobre injustiça e opressão. Mas quando Deus vai responder, Deus diz assim: sabe essa opressão, essa violência, essa destruição que está havendo no meio do seu povo? É justamente o que eu vou fazer através dos babilônios. É justamente o que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus, ele retribui a cada um de acordo com as suas obras. É o que fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Deus retribui a cada um. Deus vai retribuir a cada um. Então, irmãos, o que nós entendemos é que quais aplicações nós trazemos para a nossa vida desse texto? Deus vê todas as coisas, tudo, e Ele traz julgamento sobre todo o mal que os homens fazem sobre a terra. Todo o mal será julgado.
Então, não fica preocupado com tanta maldade, tantas leis, tantas aprovações que estão acontecendo, que estão denegrindo o nome de Deus, denegrindo a palavra de Deus. Não se preocupa tanto com isso. Preocupe-se sim em defender a palavra de Deus, em se manter firme, de pé, defendendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Sim, preocupe-se com isso, defenda a palavra de Deus, faça o que for preciso, mas fique com a palavra de Deus. Mas não se esqueça que o juízo quem traz é o Senhor. E Ele vai julgar todo ser humano que está debaixo da terra. Todos. Por isso, você que é salvo, busque a Deus, pratique a justiça, sirva ao Senhor, santifique a sua vida, mantenha-se com um bom testemunho. Zele pelo nome de Deus. Por quê? Porque Deus vê tudo e Ele retribui tudo. Se de repente há alguém hoje à noite que não é salvo, talvez você não tenha certeza de que ao morrer você vai estar com o Senhor. Talvez você ainda não tenha recebido o perdão dos seus pecados por Jesus. Você que não é salvo, receba o perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. Por quê? Porque um dia todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho. E é muito melhor dobrar os nossos joelhos, tendo reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? É muito melhor. Mas no final de tudo, todo joelho vai se dobrar. Não é o que diz Filipenses capítulo 2? Todo joelho vai se dobrar diante dele. O que nós aprendemos aqui, irmãos, para a gente fazer uma conclusão? O que nós aprendemos com esse texto que a gente acabou de ler é que Deus, na sua soberania, pode usar outros pecadores para punir os pecados do homem, pois nenhum pecado pode ficar impune. Nenhum pecado vai ficar impune. Nenhum pecado. Nenhum pecado. Então eu espero que tenha trazido um entendimento, para cada um de nós a respeito disso. A proposta que a gente tem para as próximas semanas relacionada a Abacuque, nós vamos ver os capítulos 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ver a perplexidade de Abacuque ao saber que um Deus santo e reto usaria o ímpio para castigar o justo. Abacuque fica perplexo com essa resposta de Deus. Nós vamos ver isso no domingo que vem. Depois nós vamos ver no capítulo 2, versículos 2 a 20, que Deus responde novamente. Lembra? Um diálogo. Abacuque clama, Deus responde que ia trazer os caldeus. Abacuque clama a Deus de novo, e aí Deus responde novamente. Como? Deus revela que salvará o justo que confia nele, mas o ímpio também vai ser punido. Deus iria trazer julgamento não somente para a nação de Judá, mas também para Nabucodonosor e o seu exército. Nós vamos ver isso aqui. Deus também vai julgar eles. Ou seja, Deus não só vai usar a vida deles para trabalhar no meio do seu povo, mas depois de Deus usar a vida deles, Deus vai trazer juízo e vai trazer punição sobre eles, sobre Nabucodonosor e o seu exército. E aí o que nós vamos ver, capítulo 3, versículos 1 a 15, agora Abacuque, lembra do diálogo? Abacuque então, ele relembra as obras de Deus através dos anos. Ou seja, Abacuque diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, agora eu sei o que o Senhor vai fazer. Mas o Senhor sempre foi maravilhoso através dos anos, e não é agora que o Senhor vai abandonar o teu povo. Nós vamos ver isso. E aí, para finalizar, o que nós vamos ver nos versículos 16 a 19, finalizando o livro, a gente vai ver que Abacuque chega ao seguinte entendimento, que todos nós devemos chegar, que o justo, ele deve confiar no livramento do Senhor e se alegrar nele, ainda que tudo lhe falte. Pode faltar tudo, irmãos. Pode faltar alimento, pode faltar a nossa liberdade, pode faltar igrejas de portas abertas, pode faltar tudo. Podemos ser proibidos de cultuar. Mas sabe o que não vai faltar? A nossa alegria no Senhor.
porque a nossa alegria está nele. Amém? Por isso Abacuque fala aquela parte tão conhecida, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e etc. Né? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente chegar no final do livro, que nós vamos chegar a entender é que a mensagem central de todo o livro de Abacuque é essa. As lembranças das obras de Deus no passado e a confiança nas suas obras futuras resultam em alegria e esperança na sua soberania. Porque Abacuque ele relembra as coisas que Deus fez. E aquilo traz fé no seu coração das coisas que Deus haveria de fazer. Quais coisas que Deus haveria de trazer? Trazer os caldeus para reinar sobre o povo de Judá. Deus usa qualquer pessoa, irmãos. Nada cai por terra. Amém? Ore pelos seus irmãos. Ore pela salvação de almas. Ore pela nossa nação. Ore pelos nossos governantes. Mas uma coisa tenha certeza: nada foge dos olhos do Senhor. E Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Por isso, sirva ao Senhor com todo o seu coração, porque Deus vê. Deus vê. Ele pune os injustos, mas Ele retribui os justos. Amém? E graças a Deus por isso.